Olá, olá a todos os que me ouvem. Por esta altura já viram pelo título do que é que vai ser falado. Ahm, e eu vou chamar, isto é um react. Ah, é um comunicado do comunicado. Que foi comunicado. Em comunicado. É um comunicado do comunicado. Que foi comunicado em comunicado. É isto. É um comunicado. Exato. É este o título que eu vou dar a este áudio. É um comunicado do comunicado que foi comunicado em comunicado. Bem, para quem teve a oportunidade, para quem está mais ou menos atento, ontem houve uma reportagem. Ontem houve uma reportagem na RTP acerca de uma certa e determinada organização, cujo não é digna nem sequer de ser mencionada aqui. Faço como Jesus, não é? Jesus poucas vezes falava do diabo. Chamava-lhe sempre de ladrão, assim, de uma forma assim superficial, ou de ladrão, ou de... porque a gente não tem que dar publicidade ou vazão a isto. Todavia, eu tenho muito a falar, porque terei muito a falar por diversos motivos, porque eu pessoalmente eu tenho uma posição e houve várias coisas que foram mal feitas. O indivíduo em si, para já, eu até estou admirado a certas coisas que foram ali reveladas. Eu acho que até, eu, enfim, eu acho que aquilo não é nada, não é? Aquilo não é nada. Eu acho que não é nada. Eu acho que há muito pior. Mas todavia há várias coisas que foram feitas até por parte dos próprios jovens, cujo eu entendo o que estejam a sentir. Não vou ser hipócrita ao dizer que já tive e tenho um bocadinho ainda, um bocadinho de sede e fome de justiça, mas não é daquela forma propriamente. E eu já vou explicar. Mas atenção, não vou estar a condenar, e mais uma vez eu entendo. Mesmo alguns textos e até mesmo áudios do Espaço Mané foram um bocadinho reflexo desse sentimento de injustiça que essa casa, a organização que foi mencionada publicamente na comunicação social, acomete e deixa uma pessoa sentir. Todavia, este áudio vai ser um comunicado ao comunicado, porque depois dessa reportagem, a organização e a pessoa que preside, não é? Aquela instituição fez um comunicado cujo, para mim, olha, eu achei muita piada ele dizer que os advogados deles esfregavam as mãos. Epá, eu quando eu vi esse comunicado eu também esfreguei as mãos, porque enfim, também esfreguei as mãos, porque tu calado és poeta, meu. Isto porventura, se a pessoa vier a ter conhecimento deste áudio. E eu aquilo tem mais o comunicado dessa organização tem mais ou menos uns 30 minutos, não estou em erro. E eu já sabia. Eu ontem, quando soube disto da reportagem, eu estava com o meu grupo de pessoas que me estão a ajudar em certos projetos meus. Eu disse: tu queres ver que este gajo vai dizer que isto é perseguição religiosa? Bem dito e bem feito. Bem dito e bem feito. Oh, meu amigo, perseguição religiosa. Perseguição religiosa é o que tu tens feito a montes de jovens, em nome do Evangelho. É uma espécie, é o fascismo do bem dos dias de hoje. Cujo é uma versão melhorada daquilo que o diabo anda a fazer na Terra. Entrou dentro das igrejas e usa as igrejas para perseguir quem pratica o Evangelho. Os tempos que nós estamos a viver são extremamente
sobretudo a igreja. Já agora, e desculpem-me a expressão que eu vou usar, nunca a igreja. Mas isto é bíblico, isto é o sinal dos últimos tempos, que a Bíblia fala que os últimos tempos a igreja seria corrupta. Infelizmente. A igreja seria corrupta. E isso é um sinal nítido, que é quando Jesus vem. A igreja está corrupta. E quando eu digo igreja, estou a falar até num termo geral, nem sequer estou a falar. Claro que depois há certos exemplos, como estes, que agora vieram à tona. Isso só é. Porque há muita coisa que eu tirei aqui, uns 10 pontos mais ou menos, para falar em relação a esse comunicado. Portanto, isto vai ser um comunicado do comunicado, que foi comunicado em comunicado. Mas primeiro dizer que, apesar de haver várias igrejas que têm vários problemas sérios para se tratar, há certas igrejas, como é o caso desta, para entenderem o que é que está a acontecer. Jesus, quando fala em João 15 sobre a vara e da videira, a Bíblia fala que a uns Jesus corta e a outros Deus poda. O que é podar? Podar é simplesmente limpar, ok? Mas também dói. Também custa, também dói no nosso caráter. E a questão é... é aquilo que normalmente nós, no meio cristão, nós dizemos moldar o nosso caráter, ou estou em obras. É aquilo que a Bíblia fala de podar. Mas a Bíblia fala que a uns poda e a outros corta. E é a questão do cortar que está escrito em João 15 que é diferente. Porque o cortar envolve mesmo não há mais nada a fazer com isto. Podar é limpar para que dê mais fruto. Porque o objetivo de podar, de limpar um ramo, o objetivo é de dar mais frutos. Mas o cortar é cortar mesmo o ramo. E o que está a começar a acontecer é o próprio Jesus, o cabeça, que está a cortar aquilo pela raiz. É como um cancro. Repare, nenhuma igreja é o corpo de Cristo. Para já aqui para explicar aqui um pormenor. Nenhuma igreja é o corpo de Cristo. Uma igreja, uma organização, é um órgão. É um órgão. E convém os diversos órgãos, apesar das diversos da diferença de operações, o apóstolo Paulo fala disso bastante bem. Apesar da diferença de operações e de ministérios e de chamadas, dos diferentes ministérios que existem, apóstolos, doutores, profetas, pastores, apesar das diferentes operações, todos eles têm uma coisa em comum. Têm uma mensagem em comum. Uns que passam ela melhor, outros pior. Ok? Não existe pregador perfeito, não existe ministro perfeito, não existe porque somos apenas filtros, somos apenas canais e precisamos, e também temos o lado carnal que também precisa ser moldado. Uma coisa é o ministério, outra coisa é a parte pessoal. Porém, a mensagem é a mesma. Os objetivos são os mesmos. A questão é que quando uma organização, seja ela qual for, tem uma mensagem diferente das outras, ou aliás, nem é uma mensagem diferente, é um propósito diferente. Um propósito diferente, porque a mensagem pode ser correta, pode ser igual às outras, mas o propósito ser diferente. Por dentro, os propósitos são outros. Ok? E é disto que esta é um bocadinho a minha luta, porque eu sei que tal organização que agora até veio a público, eu sei que aquilo não tem nada a Deus. Fala-se Deus. A mensagem, se você for a ver a mensagem, se você for a ver as mensagens, muita coisa está realmente na Bíblia, mas só que a questão é que os propósitos não têm nada. Mesmo a caridade que se faz tem sempre segundas intenções. Mas eu vou falar disso. Vou falar disso porque certo indivíduo, como eu disse, fez um comunicado e mais valia teres ficado calado.
Porque é o seguinte, eu não sei se era este o teu modus operandi nos últimos 10, 15, 20 anos, cada vez que havia uma bronca deste género, e ninguém te respondia de volta. Mas eu te vou responder de volta. E é o seguinte, eu já lá vou. Eu vou-te responder de volta. Eu não vou te deixar sem resposta. Eu não te vou deixar ficar sem resposta. Eu não te vou deixar ficar sem o conhecimento da verdade. Eu não sou os pastores e os bispos que tu tens à tua volta. Ou os teus engenheiros, os médicos, os advogados. Que é o seguinte, a RTP não lhes chamou de estúpidos, mas eu chamo. Eu chamo-lhes de estúpidos. Eu chamo-lhes de estúpidos. De gente que é burra que nem uma porta. Gente que não aborrece o mal. Mercenários. Infiéis. E vadios. Bem. Eu queria, para quem sabe, para quem viu esse comunicado, então eu vou aqui falar daqui alguns pontos. Vou aqui ser direto. O comunicado dessa organização em resposta à reportagem da RTP, como eu já esperava, foi um espetáculo de vitimização. Isso, aliás, isso é uma tática até utilizada por políticos na política. E que não é nada bíblico, até porque aquele que é injustiçado é para se entregar à cruz. Ok? É para estar calado. Há momentos que é para estar calado e há momentos que é para falar. E quando é para falar, aquele que é de Deus não é propriamente para se defender, porque é Deus que nos justifica. E é com esse comunicado que eu sei que tu provas a mim que nem Deus está em primeiro lugar para te defender. Nem sabes o que é isso. Isto era momento, era para estar calado. Se fosses de Deus até estavas já calado. Porque aquele que é perseguido, deixem-me utilizar, como é que é a expressão? Deixem-me dar a expressão como está na Bíblia. Aquele que é perseguido, injustiçado, não abre a sua boca. É levado para o matador e não abre a sua boca. Não se defende, não responde de volta quando a pessoa é injustiçada. E é precisamente, começa logo aí, não é? Porque tu utilizas um versículo bíblico, um texto bíblico. A organização utilizou um texto bíblico que está em 1 de Pedro 4. Que está em 1 de Pedro 4, que é realmente para quem é perseguido em nome do Evangelho, para quem é injustiçado ou insultado em nome do Evangelho, que diz, 1 de Pedro 4, versículo 12, a partir do versículo 12 diz assim: Amados, não vos assusteis com a provação. Isto é a minha tradução, é um bocadinho diferente, mas é o mesmo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isto como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, isto sim, se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Não é se sois insultados por fazer obras hipoteticamente cristãs. Pelo nome de Cristo. Isto é... Bem, quem anda no Evangelho entende o que é que isto quer dizer. Mas bem-aventurados sois por quanto sobre vós repousa o Espírito da Glória, o Espírito de Deus. E é aqui, e entretanto vocês, pronto, no comunicado dão estes 3 versículos e fica o cenário de... fica o cenário de que a organização está a ser perseguida.
Ouviu-se factos e factos e factos de pessoas que estiveram lá dentro, factos que envergonham qualquer um e até mesmo organizações no mundo, empresas no mundo, e houve-se depoimentos, testemunhos até, e leem estes 3 versículos dando a ideia que essas pessoas estavam todas a mentir e que essas é que são perseguidas. E que essa organização é que deve ser perseguida. Essas pessoas estão a perseguir a igreja, a organização. Ora, este texto, ele não acaba aqui. No versículo 15 diz: mas nenhum de vós sofra também como homicida, ladrão, praticante do mal ou como quem se intromete em negócios alheios. Há um outro texto, deixem-me aqui. A Bíblia fala até: se vocês forem zelosos do bem, quem é que vos fará mal? É 1 Pedro também. 1 Pedro 3, 13. Ouçam este texto, no capítulo anterior, diz assim: aquele que quiser amar a vida e ver dias felizes, refere a sua língua do mal e os seus lábios os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busca paz e nela preserve. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se. Ouçam isto. A face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis em justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaças, nem mesmo vos alarmeis. O que é que este texto está a dizer para complementar com o texto que foi usado para defender? É que é o seguinte: se formos zelosos do bem, quem é que nos vai fazer mal? O problema é que essa casa não é zelosa do bem. Tudo que é corrupto estão envolvidos. Tudo que é corrupção estão envolvidos. Eu não tenho problema nenhum. E já agora, se tem algum problema com o divulgar a cara, já viste a minha cara. Eu é que disse que não ias voltar a ver a minha cara. Eu não tenho problema. Penso que sabem quem é que está a falar. Nem sequer me visitam o Facebook, nem nada. Para ver os meus passos. Ouçam isto. Ora, quem vos fará mal, se sois zelosos do bem? E essa é que é a premissa. É que é o seguinte: a perseguição de Deus só se pode dizer que é perseguição religiosa quando nós estamos a ser zelosos do bem e somos perseguidos por causa disso. Não é o caso. Vocês estão a ser perseguidos por fazerem o mal. Vocês não podem dizer que estão a ser perseguidos por fazerem... é perseguição religiosa e os gajos a fazer o mal. E alguém diz: não, mas que mal é que é feito? As coisas que foram mesmo mencionadas, que nem o mundo pratica. Que nem o mundo pratica. E que em nome do Evangelho vocês fazem. E até pior. O texto diz também... O texto diz que que nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal. Vocês estão envolvidos em quase todas estas características. São devassos, dissimuladores, mentirosos. Esse comunicado está cheio de mentiras. Dissimulados e dissimuladores, devassos, mentirosos, ladrões, praticantes do mal. Vocês são tudo isso. E por fazerem estas obras é que vocês estão a ser perseguidos e a ser julgados. É por causa dessas obras. É que estão a ser julgados. É por causa disso que estão a ser perseguidos. Porque o texto tem que ser lido na íntegra. Ninguém diga: estou a ser perseguido por fazer o mal. Quem faz o mal, claro que obviamente tem que ser julgado. Até o mundo sabe disto. Houve uma altura da minha vida, eu vivi na da Maia.
E era muito engraçado. Era muito engraçado porque esse discurso de vitimização é típico de quem vem da África. Eu lembro que na linha de Sintra eu via o pessoal, sobretudo pessoas africanas, de origem africana, e agora não quero estar a generalizar, mas maioritariamente naquela zona era pessoas de origem africana. Eu via o pessoal a saltar os torniquetes, sem passe, sem comprar bilhete e não sei o quê. E os polícias, porque havia muitas vezes a polícia ali, havia a polícia ali, ou então os seguranças, mesmo da própria estação, diziam: ei, vocês cheguem aqui e tal, paravam-os, pediam-lhes documentação, multavam-os, não sei o quê, e depois ouvia-se aos berros: isto é racismo, isto é perseguição, isto é típico. Este espírito existe, foi trazido lá da África. Por isso é que nós temos de ter cuidado. Eu não sou contra a imigração, tanto é que eu já fui imigrante, só que um povo quando imigra é para mudar de estilo de vida, tem que se adaptar ao país e não tentar mudar o país. Pessoas que vêm da África certamente não têm isto, entendam bem o que eu quero dizer, mas não têm voz para ditar certas e determinadas leis em Portugal. E então começaram ali: racismo, não é racismo. Não foi racismo, simplesmente estava a andar no comboio à pala. Isso não é racismo. E da mesma maneira que não é racismo estes indivíduos que saltavam a vedação sem pagar bilhete, aquilo que esta organização em causa passou ontem com a reportagem da RTP, certeza absoluta que não é perseguição também religiosa. Eu vou-vos dar um exemplo. Lembram-se do... Pá, e desculpem lá, quem tiver os seus clubes. Eu também tenho o meu clube, para quem não sabe, eu sou sportinguista. E pronto, pá, fui influenciado pelo meu pai, acho eu. Mas não me arrependo. Ganhamos pouco, mas quando ganhamos, ganhamos bem. Pá, é assim, tem que puxar a brasa à minha sardinha, não é? Mas é a questão. A questão é que é o seguinte: apesar disso, eu não sou parvo e sou adepto de um clube. Adepto, pronto, já praticamente já não ligo ao futebol hoje, mas eu sou simpatizante de um clube que ganha de 20 em 20 anos, não é? Não é? Durante 20 anos anda ali, pronto, não vê o padeiro. Pronto. E é por desmérito próprio. Então, durante 20 anos ganham os outros dois clubes, não é? Benfica ou Porto. E é assim, desde sempre. Desde há muito. Pronto. Tirando o Porto, pá, e péssimo, eu acho que isto eu vou encher o orgulho muito portista, mas para mim é o melhor clube em Portugal. Pá, desculpem. É o melhor clube em Portugal, mas existe uma outra instituição que também é ali da segunda circular, que é o Benfica. E claro que com este discurso podem dizer: pois, o gajo é anti-benfiquista, ele é sportinguista, os sportinguistas eles odeiam o Benfica. Epá, eu vou-vos dizer o seguinte: isto é só para perceberem aqui, um outro lado. Isto é o seguinte: o Benfica, dos três grandes, é o que tem mais títulos, certo? É só para perceber aqui uma analogia. É o que tem mais títulos. E eu ainda recentemente eu dei os parabéns a um amigo meu, que parabéns, o Benfica foi campeão, e foi bem, e atenção, ganhou muito bem o campeonato, tirando a reta final, ganhou muito bem o campeonato, e tudo o resto. E eu disse a ele: mas tu tens a noção que o vosso... Eu já não me lembro como é que chegou a essa parte, mas eu virei para ele: tens a noção que o teu tetra foi uma treta. Assim, como assim? Olha, passado anos depois, e eu já tinha dito isto na altura, até amigos meus já tinha dito: estes campeonatos que o Benfica tem andado a ganhar, isto aqui é uma treta, porque e depois veio-se a descobrir mais tarde o que é que andava a ser feito na justiça, nos bastidores dos conselhos de arbitragem e tudo o resto. Por exemplo, quando veio a público o caso dos e-mails, para quem se lembra, que foram divulgados pelo Porto, o Benfica logo de imediato, e é aqui este o exemplo que eu queria buscar, o Benfica logo de imediato invocou e processou o Futebol Clube do Porto como violação de privacidade, porque tiveram acesso a e-mails internos do clube, do Sport Lisboa e Benfica. E decretaram: violação de privacidade. Pronto, ok, tudo certo. E realmente é violação de privacidade. Nenhum clube ou nenhuma organização pode ou deve ter,
isto serve também a nível empresarial, serve a nível de pessoas, não pode ter acesso à correspondência interna no clube. A questão é que, isto é o seguinte, quando veio a público, o conteúdo que estava dentro dos e-mails, vê-se a descobrir coisas como por exemplo, o oferecimento de bilhetes a certas entidades importantes e certos favores, não tanto, e é aqui, e este é o exemplo perfeito, não tanto por causa da caridade, mas por causa que essas pessoas a que estavam a ser ofertadas esses presentes eram pessoas proeminentes e que influenciavam em certos casos em que o Sport Lisboa e Benfica estava envolvido. Eu dou-vos um exemplo. Um dos e-mails falava em que houve uma correspondência entre o vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, o advogado que entretanto foi de cana, ou já foi feito arguído, Paulo Gonçalves, e no seu conteúdo falava coisas do género, nós devemos, porque o presidente, como é que é? O presidente da comissão de arbitragem, que é um senhor chamado Luís Gonçalves, se não estou em erro, ele também preside uma instituição de caridade lá para os lados das Caldas da Rainha, se não estou em erro. E o que acontece? Quando em nome dessa instituição de caridade, este homem, Luís Gonçalves, que também é presidente da comissão de arbitragem, perguntou se havia algum tipo de desconto ou algum tipo de benefício na aquisição de bilhetes para a sua instituição de caridade, o que a correspondência interna do clube, do Benfica, veio dizer o seguinte: nos e-mails têm estes conteúdos deste género. Devemos tratar muito bem este senhor, porque ele também é nossa testemunha em certos casos jurídicos que nós temos com outras entidades. Perguntem ao ex-mo Luís Gonçalves. Eu estou a tentar citar isto e depois vão procurar que isso está lá. Perguntem, tentem até oferecer e não cobrem nada, porque é uma pessoa que não devemos ter contra nós. Agora é o seguinte, onde é que está aqui o problema? O problema aqui não está da parte do presidente da comissão de arbitragem, que fez um pedido completamente nobre, que era pedir, o objetivo era levar as pessoas, dada a sua instituição, a ir assistir a um jogo do Benfica. Até aí não há problema absolutamente nenhum, acho que é uma atitude nobre. Também não há problema absolutamente nenhum no ofertar, ouçam isto, não existe nenhum problema absolutamente nenhum por parte do Benfica em dar bilhetes a este presidente da comissão de arbitragem, que também é presidente dessa instituição. Foi também uma atitude nobre. O problema aqui foi o intuito, o propósito, porque ofereceram não tanto porque queriam fazer bem à instituição, mas porque a pessoa que os pediu e a pessoa que estava à cabeça dessa instituição de caridade era uma pessoa que convinha, como dito até nos e-mails, não convinha estar contra o clube. Meus amigos, no mundo, e é respondendo a essa organização religiosa, os seus advogados devem ter tirado o curso. Eu não tenho curso de Direito, eu apenas tirei Direito Bancário por causa do meu curso de Gestão Bancária e de mercados financeiros, mas eu tive que estudar Direito Bancário. E disto eu sei. Meus amigos, quando vocês dão ambulâncias à Câmara Municipal de Loures para a troca de certos benefícios, isso, meus amigos, chama-se tráfico de influências. Já para não falar do aspecto óbvio, o senso comum. Se alguém entrar em minha casa, viola a minha propriedade, a minha privacidade, e porventura encontram cocaína, encontram droga, encontram armas, meus amigos, eu não vou para a polícia dizer violação de privacidade. Ok, correto, alguém entrou em minha casa sem a minha autorização, pronto, ok, existe a violação de privacidade. Mas agora que foi encontrada armas e droga dentro da minha casa, não se pode negar o seu conteúdo, certo? Eu não posso alegar, violação de privacidade. Mas o que é que está a fazer estas armas e esta cocaína aqui? Não, desculpe lá, isto não, você não tem nada a ver com isso, é privado.
Vocês não têm nada a ver com isto. Vocês não estão autorizados a julgar-me por causa disso, porque vocês não tinham autorização para entrar aqui em minha casa. Ok? Portanto, não se pode alegar violação de privacidade para defender uma ilegalidade ou um crime. Posse de armas ilegais, tráfico de droga. E é o mesmo que se pode dizer assim, e tal, estão-nos a insultar. Porquê? E tal, estamos a expor. Estamos a ser perseguidos pelo quê? Pelo mal que vocês fazem. Se é esse o método correto de julgar-se as coisas corruptas que vocês fazem, de maneira alguma que não é. E para a praça pública julgar uma igreja não é a maneira correta. Mas vocês não ouvem os pregadores que Deus vos manda? Ouçam este texto que está em 2 de Crónicas. Ouçam isto. Ouçam isto. Vejam como a Bíblia é real. A palavra de Deus está sempre atualizada. Vejam isto. A primeira ou é a segunda? Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ouçam isto. Versículo 11. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mau aos olhos do Senhor seu Deus. E não se humilhou. Ouçam isto. Ouçam isto. Ouçam isto. Isto é a Bíblia. Isto é uma rema. Que é aquilo que está a acontecer. Cada um está como é que eu ia dizer? No mundo espiritual, cada um tem a sua caminhada. Aquela casa, ouçam isto. Além disso, também se rebelou. Desculpem, versículo 12. E fez, isto Zedequias, fez o que era mau aos olhos do Senhor e não se humilhou perante o profeta Jeremias que falava da parte do Senhor. Além disso, ainda se rebelou contra o rei Nabucodonosor que o tinha juramentado por Deus. Foi Deus que levantou Nabucodonosor para castigar a casa de Israel. Foi Deus que ungiu Nabucodonosor. Foi Deus que ungiu a Babilônia. Isto foi Deus que fez. Isto que aconteceu ontem, na sexta-feira. Mas não é da vontade de Deus fazer dessa forma. Diz o texto que o rei Zedequias não se humilhou perante o profeta Jeremias. Antes, versículo 3, antes endureceu a sua cerviz, obstinou o seu coração e não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Versículo 14, também todos os chefes dos sacerdotes, agora é aí para os pastores e bispos, aí os teus engenheiros, advogados e toda a escumalha que tens aí. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor. Contaminaram a casa do Senhor. Noutra tradução diz, profanaram a casa do Senhor, porque esse é que é o problema. Vocês profanaram a casa de Deus. Desgraçados e malditos. Outras igrejas, se for preciso, pagam o preço por causa das vossas devassidões, seus montes de esterco ambulantes. E esta é uma linguagem bíblica. Se ficarem ofendidos, isto é uma linguagem bíblica. O próprio Jesus insultou, chamava hipócritas à casa de Israel, sepulcros caiados e todos os restos. Se está ofendidinho, arranja um psiquiatra. Queres apoio? Arranja uma bengala. Porque não precisas de companhia, tu precisas de acompanhamento, monte de esterco. Todos os chefes sacerdotes e todo o povo aumentavam de mais em mais as transgressões segundo todas as abominações dos gentios e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, Nabucodonosor, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes,
tudo levou para a Babilónia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. E os que escaparam da espada levou para a Babilónia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia. Porque Deus, entretanto, levantou um outro homem chamado Ciro para ajudar, depois do cumprimento dos 70 anos, e do julgamento que tinha sido terminado, e restituir a casa de Israel. Porque tu desprezas as palavras que foram faladas por outros homens de Deus. Desprezaste e gozaste com a minha cara. Escarneceste das minhas mensagens. Disseste que era por causa de outras intenções. Eu bem sei o que é que tu dizes acerca de mim. E tentaste-me caluniar. Pensas que eu não sei que andaste a dizer que o dinheiro que eu tinha... Que o dinheiro que eu tinha vinha do tráfico de drogas, seu monte de esterco. Sua desgraça de vida, seu monte de... mano, se porventura não fosse cristão, eu dava-te uma lambada no focinho. Tenho que tratar um gajo que tem idade para ser meu avô como se fosse meu neto. Mas cá está, eu tenho que ficar calado, eu não posso fazer justiça pelas minhas mãos, e é isso que eu ainda vou falar no final do comunicado. Quando tu invocas a Constituição da República para defender os teus direitos, os teus advogados não te dizem que, como teus deveres, tu não podes insultar órgãos de soberania. Como o Presidente da República. Como Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo. A questão é que o governo, que tu dizes que é corrupto, que por acaso é, mas tu não és a pessoa, tu não és uma pessoa idónea para dizer que o governo é corrupto. Tu não és uma pessoa idónea, não estás em condição de chamar ao governo e aos juízes de corruptos, não estás em posição, porque a tua casa faz igual ou pior. Tu também tens um João Galamba. Queres que eu fale do Ministro das Infraestruturas que tu tens aí? Eu ainda vou espiar essa família. Eu não me esqueci. E será a coisa mais violenta que alguma pessoa alguma vez viu. Só que eu terei que fazer à maneira de Deus. Todos os inimigos de Deus irão cair por terra. Mas tu também tens um João Galamba, o Ministro das Infraestruturas, o gajo das obras, que tentou passar a ideia quando andava a desviar pessoas. Quando cerca de quase 20 ou 30 pessoas saíram da sua igreja, depois de eu ter, em 2018, imigrado. E eu nem sequer falei nada com ninguém. O que vocês não entendem é que foi a minha unção que saiu dessa casa. Porque vocês não entendem nada das coisas espirituais. E quando eu ofertava e parei de dar ofertas aí, vocês tentaram passar a ideia que eu andava metido em tráfico de droga. E sabem, eu não me defendi, eu podia expor no tribunal e ganhava. Eu é que ganhava um monte de dinheiro. E fora outras. Porque parece que quem tem dinheiro nunca é fruto de trabalho. Ou é a roubar como vocês fazem e a enganar as pessoas. Porque enganam as pessoas. Vocês sabem que enganam as pessoas. Em nome do Evangelho vocês enganam as pessoas. Porque dizem para o Evangelho, mas mais 50% do dinheiro é para a ostentação. Aliás, e houve coisas que até foram divulgadas no vídeo que eu nem sabia. Até porque não é com os dízimos e ofertas que você vai andar a gastar Porsche. De certeza. Também é para Jesus. Deixa-me adivinhar. É para Jesus. Também é para Jesus. Para ir rápido. Até Montemor. Tu queria dar um chapada no focinho, mano. Não dava. E o malta papa aquilo. Agora parece que põe a igreja toda lá a dizer: somos perseguidos. Não é perseguido. Não é perseguido nenhuma. O gajo que ele é corrupto. É um indivíduo que é corrupto. É cão. E vais para o inferno. Porque com isto tudo, mesmo assim, não te arrependes. Gatano, e responda. E responda. Era suposto, se fosses perseguido mesmo, era para estar escalado. E responda. Era suposto tu ficares calado e mudares o que está errado, mas não. Passam-se 10, 15, 20 anos e continua. É sempre os mesmos erros. Pastores, líderes de outras igrejas que trabalharam contigo ao teu lado e que estão a ver isto, estão assim a olhar assim de lado, sabem perfeitamente que aquilo é tudo verdade. Eles conhecem-te. A malta te conhece aqui em Portugal, pá. Estás a perceber? Tu só enganas as pessoas que estão nas igrejas mais longe, tipo na Europa, nas Américas e lá em África. É perseguição. Não é nada perseguição, és tu que és corrupto.
Pronto. E quem é corrupto não pode dizer que é perseguido. Que é perseguido por seja quem for. Como diz até o texto de 1 de Pedro 4. Bem, vamos continuar nos outros pontos. O primeiro ponto era este. Explicar que 1 Pedro 4, de 12 a 14, não acaba no 14. Também tem o 15, que é quem pratica o mal não pode dizer que é perseguido. Tá bom, pronto. Segundo, no teu comunicado dizes, não sabes porque que as pessoas não se identificam. Bem, foi dito na própria reportagem, as pessoas não se identificam porque têm medo de represálias. Têm medo de represálias, porque é típico. E eu estou ansioso, aliás, eu adorava que fizessem isso comigo. Porque foi típico, por parte do vosso departamento jurídico, que, como já disse, são uns estúpidos, nem uma porta. Conheço até uma senhora que trabalha aí, que até era minha amiga, pelo menos eu falava com ela com um bocadinho mais de confiança. Quando eu estive numa igreja que era na igreja da Praça de Espanha, eu conheci a advogada. E é muito triste, porque a pessoa até me parece inteligente, mas está a ficar estúpida. Com todo o respeito à senhora. Com todo o respeito a ela. Que eu não tenho nada contra a pessoa. Ela está a ser profissional, certamente a defender-te. Mas eu duvido que quando ela chega à casa, ela concorde com a maioria das coisas que anda a defender. Porque eu sei que ela é inteligente, mas está a ficar estúpida. Porque pelo que eu sei, era ela que era usada para ligar às pessoas que saíam da igreja, ou que pelo menos tinham contacto com as pessoas da tua casa, e que tu ameaçavas com um processo de tribunal. E é o seguinte, há pessoas que têm família. Há pessoas que têm famílias, há pessoas que estão a construir a sua vida e não estão com paciência para andar em processo de tribunal. Por isso é que as pessoas têm medo desse tipo de chatices. Quantas e quantas pessoas são ameaçadas aí? Ou como até dito, e isso é verdade, como até dito na própria reportagem, é-lhes retirado privações financeiras. Porque tu tens que entender que as pessoas precisam de dinheiro para sobreviver. E quando as pessoas estão privadas de trabalhar num mundo, as pessoas obviamente têm o direito de exigir mais dinheiro da entidade patronal, que neste caso passas a ser tu. Porque precisam de comer. Todas as pessoas têm necessidades de cariz básico, primário, nem sequer é luxos. Tu tiveste aí um jovem, vou-te contar uma história, nem sequer foi mencionado, mas tu tens centenas de histórias assim. Tiveste aí um jovem, o rapaz era cameraman, serviu para aí uns 10 ou 15 anos, eu não sei, desde sempre. O rapaz casou, teve um filho. O rapaz casou, teve um filho, ou uma filha, não sei. E, pela primeira vez, após tantos anos de te servir, pediu-te um aumento. Tens aí uma raça de bispos que aproveitou esse pedido, completamente nobre e justo, até porque o aumento não foi nada por ela, não era nada por ela que ele pedia. Houve aí um bispo, um monte de esterco ambulante, que aproveitou aquilo e, para se armar em chico esperto, disse que ele era mercenário. E aí perseguiram o rapaz e acabaram por excomungar o rapaz e chamaram-lhe mercenário. A questão é que esses bispos, esses pastores que induziram que ele era mercenário, eram indivíduos, para já, que eram pastores e bispos há muito menos tempo, tinham muito menos anos de casa do que esse mesmo cameraman. Segundo, oferiam para cima de 1000 euros. Não era 300. Oferiam para cima de 1000 euros por mês. Mercenários, infiéis e vadios. É o que tu tens aí. Porque tu afastas os bons e ficas com os maus. Com os mercenários, infiéis e vadios. E é este tipo de injustiças e de privações e de represálias que as pessoas querem evitar. Porque depois esse rapaz foi obrigado a sair da igreja e teve que fazer a sua vida, não é? Como é óbvio.
Porque realmente as pessoas quando começam a ir a trabalhar não pensam em ir depois sair para o mundo. Porque largaram estudos, largaram uma data de coisas. Eu sei disso. E hoje, muitos deles com 30 e tal anos saem daí e viram agentes imobiliários. Sabem, na minha música, na música que eu estou a escrever, tem uma parte que é assim: querias ser missionário? Algo me diz que vais virar agente imobiliário. Pronto, enfim. Está entendido? É este tipo de represálias, de ameaças e de privações que as pessoas não têm paciência para estarem sujeitas. Ok? É isso. Isso é represálias e tem todo o direito de esconder a sua cara. Está bem? É só isso. Terceiro. Bem, eu queria falar sobre a escola de missionários. A escola de missionários que tu dizes que tu tens, que ensinam a chamada de Deus e tem um ambiente propício para isso. É o seguinte, eu ia falar sobre isso, lembram-se que no último texto eu disse que um dia haveria de falar, mas agora não existe espírito para tal, não é? Não vou misturar aqui com a mensagem, que era um sermão que é de chamados a escolhidos. Meus amigos, de uma forma muito breve, e a ver se a malta entende isto de uma vez por todas. Há poucos homens de Deus que falam disso, mas eu sei quem fala. E eu recito também. Vamos entender o seguinte: a chamada vem do ventre. E o treinamento ou a preparação para uma chamada, até mesmo para aqueles que têm chamada a partir do ventre, é no mundo. Todos os homens, todos os discípulos, você vai encontrar na Bíblia, todos os homens que Jesus chamou, os 12 discípulos, eram todos homens de sucesso a nível profissional. Até o próprio Pedro, pescador. Aliás, dele, se calhar, é o que oferia mais. Porque era uma indústria rica da pesca, na altura. Cobradores de impostos, grandes pensadores. Judas. Sabem que Judas Iscariotes não é o apelido deles. Iscariotes era uma universidade ou uma espécie de associação de pensadores, de filósofos da altura. É uma associação secreta, mas que só os mais inteligentes de Israel pertenciam. Era daí que vinha a palavra iscariotes. Homens que tinham frutos dados no mundo. No mundo. Porque o treinamento de qualquer um que se diz ter chamada de Deus, primeiro é no mundo. Porque quem não for fiel nas riquezas dos injustos no mundo, quem é que vai ter parte com as riquezas verdadeiras? Ok? Portanto, o treinamento de missionários que tu tens aí, ou a escola de missionários, meu amigo, isso espreme-se e só sai água de esgoto. Ok? Só para te dizer isso. Sabes quantos missionários conheci eu, que tu tens aí, que eu vi eles passarem na Praça de Espanha, que às vezes eles iam lá, eram convidados para fazer visitas às igrejas. Sabes quantos é que passaram por mim e disseram: eu vim aqui porque eu não conseguia arranjar emprego no mundo. E alguns ainda tens aí, não conseguia arranjar emprego, quer dizer, alguns já foram embora. Eu não conseguia arranjar emprego no mundo, vim aqui parar. Não tinha nada para fazer. Uma vez disse mesmo, não tinha nada para fazer. Mercenários, infiéis e vádios, não tinham para onde ir. Ok? Tens aí indivíduos que simplesmente não tiveram uma proposta aceita por parte do Rui Bandeira, por exemplo. O Rui Bandeira não lhes deu contrato no mundo. Então vou para a igreja, vou ser bispo. Oi! Estás a ver? Mercenários, infiéis e vadios. Quarto, disseste no comunicado que há pessoas que ajudam e depois vão trabalhar para o mundo. Ou seja, como se estivessem part-time. Quem são essas pessoas? Eu gostava de saber. Eu lembro-me que tu proibias as pessoas de trabalhar no mundo. Portanto, quarto, é só para dizer que isso estás a mentir. Mais uma vez, está bem? Quinto,
Os missionários ficam a saber as condições antes de assinarem. O que eles não sabem é que essas mesmas condições mudam... Pois, exatamente, foi o que eu apontei aqui. Disseste que os missionários ficam a saber das condições antes de assinarem. E realmente ficam. O que eles não ficam a saber é que essas condições podem mudar a qualquer momento, a partir do momento em que assinam. Pronto, é basicamente isso. Essas condições mudam logo após assinarem, se for preciso. No dia a seguir muda tudo. Pronto. Se no dia anterior só se podia casar a partir dos 23, daqui a umas semanas tu metes um decreto que só se pode casar após os 30. E ninguém se pode queixar, porque já assinaram lá atrás. O problema é que assinaram lá atrás com as condições lá atrás. E o que tu fizeste foi mudar as condições a meio já depois das pessoas terem assinado. Porque és corrupto. Basicamente é isso. E é isso que as pessoas não conseguiram explicar ali na reportagem. Não haveria tempo. Mas sou eu próprio que eu te digo. As pessoas assinam com as condições que existem e tu a qualquer momento mudas as condições para o que tu quiseres. E se for preciso as pessoas ficarem o dia todo a carretar balas de massa para construir uma telhazinha para proteger o Porsche, tu fazes isso. Pronto. E dizes que é para Jesus. um monte de esterco ambulante. Pronto. Basicamente é isso. Estás contente? Pronto. Porque a RTP não te respondeu. Os indivíduos que foram àquela reportagem não responderam, mas respondo eu. Tá bom? Se tu quiseres pôr a malta toda a construir uma telhazinha para o Porsche que tu compraste, tu metes. E porque são as condições que eles assinaram, pelos vistos. Sexto. Tu pagas dentista, isto e aquilo, como é que é? Quando alguém está doente, tu pagas consultório médico. É o seguinte, durante a altura do Covid, tu tiveste várias pessoas, inclusive uma específica, que teve a passar mal. E tu impediste-a de ligar para a Saúde 24. Aliás, eu nem sei porquê. Qual era o problema? Em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde até não obriga que uma pessoa esteja a trabalhar para ser consultada. Porque se era o facto de as pessoas não estarem a trabalhar aí, não estarem legais a nível laboral, meus amigos, esse não era um problema para uma pessoa pedir ajuda na altura da Saúde 24, até porque na altura do Covid o que menos faltava era pessoas a pedir ajuda por causa do Covid, portanto isso ia ser um problema menor. O que a tua casa faz quando alguém está doente é recebe oração e tem que comprar um livro que se chama O que Fazer Antes de Orar, tem que comprar outro que é O que Fazer Depois de Orar e tem que comprar um outro que chama-se Cura Divina. Tem que comprar 3 livros. Ou compra um dos 3 ou compra os 3. E se for casado, compra ele e compra a esposa. Apesar do gajo é que está doente e a esposa não, compra ele e compra a esposa. Porque és cão, és capitalista e estás cheio de mamão. É assim que tu tratas os doentes da tua casa. Tá bom? Tá bom, tá correto? É só para saberes que és corrupto. Eu não vou te deixar ficar sem resposta, meu. Não tens razão. Não estás a ser perseguido por amor a Cristo. Estás a ser perseguido por seres corrupto. Por seres corrupto, exatamente. Não tem outra palavra. És corrupto. És um fardo no reino de Deus. És um exemplo a não seguir. Sétimo. A RTP insultou-te. Sabe que aquilo foi uma reportagem. Ao contrário da... Eu não estou aqui para defender a RTP nem a comunicação social. Ok? Eu não estou aqui para defender a comunicação social nem a RTP. Mas vamos lá ver o seguinte. A RTP não insultou ninguém. A RTP simplesmente deu voz às pessoas. As pessoas é que te insultaram. Quando te chamaram de narcisista, por exemplo. Eu adorei essa. Não, foi muito boa. Foi muito boa. Foi muito boa. Por acaso assentou bem. Mas pronto. Whatever. A RTP não insultou. A RTP fez perguntas e deu voz às pessoas. Foi isso. A RTP não insultou ninguém. Aliás, não pode, porque isso seria violar o código deontológico do jornalista. Aquilo não foi uma notícia, aquilo foi uma entrevista a testemunhas. Com factos mesmo ali. As pessoas, quem te fez as acusações e insultos foram essas pessoas. E eu também te insulto, eu não te chamo burro, eu não te chamo de estúpido, eu chamo-te. Oh meu amigo, chama lá o teu departamento jurídico.
Eu já chamei à tua casa cambada de burros e de estúpidos. Isso sou eu. E olha que sabes o meu nome. Eu estou ansioso. Eu adorava que fizesse isso comigo. Insultar, olha, quem eu já vi a ser rodeado de entrevistas tendenciosas é o próprio líder do Chega, que apesar, é o seguinte, eu vou falar de uma forma imparcial. Eu vi uma vez uma entrevista do líder do Chega, que eram 13 hienas de um jornal, não vou dizer o nome, a fazerem perguntas, a lhe fazerem perguntas, sempre a tentá-lo pô-lo com o rótulo de fascista, não é? É o normal. E ele conseguia responder e respondia a todas. Mas a questão é, eles tiveram que criar um grupo para atacar o gajo sozinho, mesmo assim não conseguiram. No final da entrevista deu para perceber quem é que na verdade estava a ser tendencioso. Bem, enfim, a RTP não te insultou, está bem? A RTP, no formato que foi aquela reportagem, simplesmente deu voz às pessoas. Só isso. Que aliás é muito mais útil do que o programazinho que tu tens aí, do povo a falar. Olha, isto é o povo a falar. Eu podia ser convidado, falava aí contra ti, já que, não és já que tu és assim tão imparcial. Tens aí um programa que é o Isto é o Povo a Falar. Porquê que não convidas essas pessoas para falar de ti? Oitavo. Ajudamos o povo com ambulâncias, Casa do Gaiato. Bem, eu já toquei nisto. Isso é o seguinte, as ambulâncias que tu dás para a Câmara Municipal de Louros é com o intuito de troca de favores. Está bem? E já sabemos o que é isso na Justiça. Fala com o teu departamento jurídico e é bom que eles se esclareçam melhor. Está bem? Porque tu podes ter advogados, podes ter engenheiros, podes ter o que quiseres, mas pelos vistos são uns incompetentes. Está bem? Pronto. Olha o que eu fazia. Eu vou-te já dizer. Eu fazia. Eu, pelos vistos. Mas não, eu tenho valores. Eu nunca me associei à tua casa. Mas olha, já fazia muito melhor trabalho do que os teus advogados, engenheiros e tudo o resto. Não insultava. Já te tinha dito para tu não insultares órgãos de soberania, por exemplo. Que é contrário à Constituição da República. Tu tens a noção que a única verdade que sai da tua boca é o facto dos juízes e a justiça em Portugal ser corrupto ou ser incompetente. É a única verdade que sai da tua boca. E devias dar glórias a Deus por isso, porque se realmente a justiça em Portugal e os juízes em Portugal fossem competentes, tu já estavas na cadeia. Tu devias dar um grande glória a Deus. Um grande aleluia. Porque se a justiça em Portugal fosse realmente competente, tu hoje mesmo, tu estavas aí de cana de algemas para Caxias. Hoje mesmo. Hoje. Dia 10 de junho. Dia de Portugal, já agora. Depois... Esta eu adorei. Eu acho que esta faz jus ao nome narcisista. Falar mal de ti significa que as pessoas que vão à igreja é tudo gente estúpida. Bem, para já, eu já nem vou comentar o facto de teres dito que são 5 milhões. Não é? Pelos vistos, parece que tens quase mais adeptos do que o próprio Benfica. Mas... tu sabes perfeitamente que não é 5 milhões. 5 milhões, né? Fogo. Não sei, senhora. És tanto 5 milhões como as 25 mil salvações que andas a ter por mês em Angola. Este gajo. Isto não existe. Cada artista. Sabe o que é? O problema do após 25 de Abril é que se dá a liberdade de expressão a estes montes de cerco. Ouça, para pregar o evangelho. Para já isto nem é evangelho. Não é? Aliás, isto também não é evangelho, este vídeo aqui. Eu quero é ser a favor daquilo que... Eu aborreço aquilo que é errado, eu aborreço a mentira, a corrupção. É isso que eu vou aborrecer até os dias da minha vida. E se envolver, eu estar sempre a falar contra a mesma casa, então eu falarei. Ok? Mas não, as pessoas que falam mal de ti significa que as pessoas estão a falar mal de ti. Ponto. As pessoas que ofertam para a tua casa não sabem para onde tu direcionas o dinheiro. As pessoas não são estúpidas. As pessoas são ignorantes. O povo que te serve é ignorante. Ignorante é aquele que não tem conhecimento. Está bem? 11º ponto. O teu comunicado foi fantástico. Os países norte da Europa não são assim.
olhe por acaso, atenção, são até bem piores. Como eu disse, se as trapaças que tu fazes fosse em países como a Inglaterra, como eu já lá vivi, ou na Alemanha ou na França, tu já estavas na cadeia. Ok? Já te disse isso. Se fosse nos países da Europa, tu já estavas na cadeia. Décimo segundo ponto, tu depois usas a questão dos padres, da RTP atacar os padres. Claro que ataca os padres. Se os padres têm casos de pedofilia, mais de 500 casos de pedofilia em Portugal, então, não se expõe isso? Então não é para expor? Pedofilia? Na igreja não é para expor? Estás-te a pôr do lado deles? Este gajo defende o que Deus odeia. Eu já nem vou pelo facto da Igreja Católica ter práticas de idolatria que são completamente contrárias à Bíblia. É mesmo pela questão até também que é um distúrbio total um homem violar uma criança e ainda por cima com uma responsabilidade sacerdotal que tem, porque as pessoas têm uma confiança sobre um homem que está à cabeça de um ministério superior do que se for uma outra pessoa. Eu não estou a dizer que é menos grave. Na verdade, torna-se até mais grave porque essas pessoas que são violadas por sacerdotes, por líderes de igreja, nunca mais vão saber em quem confiar. Porque se foram violadas por um líder de uma igreja, são factos. Houve casos. Factos. E está a usar a igreja, está a dizer que a RTP está a atacar os padres, a igreja. A RTP atacou. Eu volto a dizer, eu não estou a defender a RTP, mas neste caso, a comunicação social, quando expõe casos de pedofilia, está a atacar um comportamento e não uma igreja. É como nós. É como nós no Evangelho, quando pregamos contra o pecado e falamos sobre santificação, nós não estamos a pregar contra as pessoas, estamos a pregar contra o comportamento. Como, por exemplo, quando alguém fala contra a homossexualidade, nós não estamos a ser contra os homossexuais, nem ser homofóbicos. Estamos a falar contra o comportamento. E não atacar as pessoas. As pessoas, na verdade, nós amamos. 13º ponto. Eu adorei a carta de tentativa de proibição da divulgação de imagens. Como é que era? Dos recintos, que é por terra ou por ar. Portanto, não se pode também sobrevoar. Eu acho que também é teu. As nuvens que param. Eu tenho que passar isto com ironia, não é? As nuvens que passam por cima ali da zona do gel, os drones não podem passar também. Sabes que por essa ordem eu tenho que pedir também indemnização à Google. Porque eu no outro dia eu fui ver no Google Earth. Isto é verdade, eu fui ver no Google Earth imagens de satélite, aquelas imagens de satélite no Google Earth, a minha rua. E não é que o carro da Google passou num momento em que eu estava a despejar o lixo. E eu costumo ir despejar o lixo de cuecas. Mesmo de cuecas, tronco nu e tal. E apareceu assim, eu de cuecas. Tu deste-me uma ideia, pá, eu vou processar a Google. Porque os gajos puseram na imagem satélite que eu de cuecas. Eu tenho umas cuecas tigresa, tá a ver? Uso para usos medicinais. E... Desculpem, mas isto está-me a fazer rir. E estava eu lá de cuecas. Mas atenção, umas cuecas Louis Vuitton, já agora. Louis Vuitton. E estava eu de cuecas e não é que a Google tirou foto. Então aparece assim os carros, a parte de estacionamento, está lá um Corsa, está lá um Clio e tal, não sei o quê. Depois estou lá eu ao pé do lixo com um saco preto e eu de cuecas, chinelos, né? Umas havaianas, cuecas tigresa. Fiquei chateado porque se tivessem-me avisado eu fazia tipo uma pose fixe. E mostrava o rabinho, até fazia uma pose, empinava o rabo assim, mas até fiquei assim um bocadinho... E estava desgadilhado também. Porque naquela altura estava com o cabelo grande. Pá, portanto não se pode tirar fotos a uma rua onde esteja lá a tua casa. A tua casa, uma sinagoga tua. Também é crime, também tem que pedir autorização. É tudo teu, isto é tudo teu. Que cadela, meu. Deixa com catano. Este gajo. Mano, olha, manda mais isso, que isso é só conteúdo, isso é só para rir, meu. Enfim, olha, isto dava para muito mais. Mas eu quero só terminar a dizer o seguinte, e agora de um cariz mais sério, que é para as pessoas que foram para a reportagem. Agora vou mesmo falar a sério. Isto é o seguinte, eu entendo a frustração e o desejo e sede de justiça. Todavia, eu não vou condenar nem julgar aquilo que vocês fizeram, de terem ido para a televisão.
Mas deixem-me contar-vos o seguinte. Saúl foi um homem que foi rejeitado por Deus. Foi ungido por Deus, mas depois foi rejeitado por Deus por causa das suas obras e por causa de montes de coisas que começou a fazer. Saúl ficou conhecido por perseguir David apenas porque David era bom no que fazia. E sim, é perseguição em nome do Evangelho. E a questão é que existe uma diferença, e é agora um bocadinho, eu agora vou dar aqui um ensino espiritual. A diferença entre um Saúl e um Golias é que um Golias você pode cortar a cabeça, Deus lhe dá autorização. Um Saúl, porque foi Deus que lá o pôs, tem que ser Deus a remover. E é o seguinte, ir para a televisão, ou seja, pedir ajuda ao mundo, não é, ainda que justificável, ainda que eu perceba, porque eu sei as coisas corruptas que aquela casa tem e faz, e eu percebo a sede e fome de justiça e acredito que vocês não são os únicos. Esse não é o método bíblico. E é o seguinte, no fundo, se nós vamos agir igual ao mundo, nós estamos a dizer que não precisamos de Deus para nos ajudar. E agora estou a falar agora mesmo em termos mais sérios. Existe uma outra forma de lidar com essa casa. E não é pedir ajuda ao mundo. A Bíblia fala que David, por piores coisas que Saúl fez, tratou de forma injusta, pega na mulher de David e dá a outro homem, persegue-o durante quase 20 anos. Tudo. Quando David nunca o serviu mal Saúl, na verdade, antes pelo contrário. E David, a atitude foi, eu não vou tocar no ungido de Deus. Foi Deus que lá pôs, é Deus que tira. E esse é o espírito que tem que ser. Esse homem, ele será removido, mas não pode ser assim dessa forma. Porque a Bíblia fala que operando a justiça do homem, não opera a justiça de Deus. Busquem uma palavra e Deus vai confirmar essa palavra. Deus fez isso e está a fazer isso comigo. E me está a justificar diante daquela casa e me está a defender em relação àquela casa. Todavia, não pode ser com a força humana. Tem que ser Deus a dar o machado. Tem que ser Deus a cortar pela raiz. Não podemos ser nós. Na nossa força. Por mais que queiramos, por mais difícil até que seja, eu entendo. A única maneira de fazer é pregando a palavra. Jesus, quando viu João Batista ser morto de forma injusta por pregar o Evangelho, a primeira coisa que Jesus fez foi curar. Foi fazer o bem. E este é aquilo que eu digo a todas as pessoas que saíram dessa organização, que saíram e que estão a sair dessa igreja. Dentro despreza esse homem é uma cana agitada pelo vento. Como eu disse, o homem está cheio de demónios, dá para perceber até pelo vídeo, do comunicado que fez. O homem está cheio de trevas por dentro. Está em desespero, um rei Zedequias que ainda não percebeu que não era suposto lutar contra a Babilónia. Eu não estou a falar do texto de Jeremias, eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre o texto, sobre a história de Jeremias. Eu não quero misturar aqui neste vídeo, até já vou com 1 hora, mas a verdade é, deixe-se Deus levantar, deixem Deus tratar daquela casa e daquele homem. Não façam nada, porque Deus é o dono da igreja e a igreja é o corpo. A igreja não é uma organização só. É o próprio Deus que julga a sua própria casa. E diz a Bíblia que David, na verdade, até chorou quando Saúl morreu às mãos dos amalequitas. E mais, há um amalequita que veio ter com David. Tomem bem atenção a isto. Há um amalequita que vem ter com David. E todo contente porque finalmente David viu o seu grande inimigo de sempre ser morto.
diante de todo o Israel. O Amalequita pensava que estava a trazer boas notícias para David, dizendo: eu matei o teu inimigo, o rei Saul. E David olhou para aquilo. E David olhou para aquilo e disse: como ousas matar, estender o dedo contra aquele que é ungido de Deus? Diz a Bíblia que David matou o Amalequita. Sejam como David, deixem Deus levantar outros e destruir aquela casa. Não façam justiça por vossas próprias mãos. Não sejam os Amalequitas. O Amalequita pede ajuda ao mundo. Porque é mundo. Só pede ajuda ao mundo para resolver os seus problemas carnais, terrenos. E os seus inimigos terrenos. Aquele que é de Deus, não faz assim. Deixa ser Deus justificar, exaltar, e deixa ser outro fazer, porque as suas mãos sejam limpas e que não tenha sido através das suas mãos que um ungido de Deus que eventualmente se desviou, como é o caso que nós estamos a ver, não tenha caído às suas mãos. Pois repare, no fundo, nós também não somos perfeitos. Nós também temos ambições. Nós também queremos construir coisas. Tem que ser Deus a julgar. Mas uma vez mais, eu não estou a condenar as pessoas que foram para aquela entrevista. Eu percebo-vos a sede e fome de justiça, mas há um método melhor e mais eficaz. E que até vos vai saciar ainda mais do que propriamente esta exposição pública. Até porque, invariavelmente, nem todas as pessoas são crescidas espiritualmente. Eu, pessoalmente, eu tive que explicar a alguns amigos meus o que é que aconteceu nesta reportagem e certas determinadas coisas para que eles não fiquem com uma má imagem acerca de Deus. E assim como outras igrejas. E esta é a exortação que eu peço. Eu acho que eu não preciso falar disto. Certamente os pastores de diversas igrejas hão de fazer esse trabalho ou nas suas reuniões, nos seus cultos oficiais, ou então em privado, e doutrinar o povo que uma coisa é Deus, outra coisa é uma organização religiosa. Uma coisa é Deus e outra coisa são os homens que o representam. Ok? Deus é isento e está completamente à parte disto. Na verdade, isto é só nojento. Isto é só nojento. Meus amigos, este é o meu comunicado ao comunicado que foi comunicado em comunicado. É o meu reato. Deus abençoe.